da Maria Fernanda que é estudante de psicologia, e a Maria Fernanda tem epilepsia diagnosticada desde os 12 anos de idade, então vem para conversar um pouquinho com a gente, falar um pouquinho de suas experiências. Temos também a presença da doutora Juliana Passos de Almeida, que é neurologista, especialista em epilepsia e membro da diretoria da Liga Brasileira de Epilepsia, e também o doutor Lécio Figueira Pinto, neurologista, também especialista em epilepsia e vice-presidente da Associação Brasileira de Epilepsia. E eu, que sou o Diego Colunhati, sou vice-coordenador do grupo Amigos Antimortalidade e Epilepsia, neurocientista e professor aqui na Universidade Federal de Goiás. Então é um prazer ter todos vocês aqui. Obrigado, Lécio, Maria Fernanda, Juliana, pela presença de todas e de todos. Pode falar que incluir a Juliana. A Juliana não está ainda incluída, não. Ela não, parece que não entrou. A Juliana não entrou? Porque aqui apareceu LBE.epilepsia entrou. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, então. Tá falando que não aceita. A Juliana tá batendo aí na portinha, vai. Perfeito. Vou convidar novamente. Enviei mais uma vez um convite, Juliana. Vamos ver se ela consegue. Não aceita, deve ser continuar. Será que são somente 3 pessoas na live que aceitam? 4. Agora acho que ela apareceu. Ou é o Lécio? Apareceu. Pronto. Boa noite. Olá, boa noite, Juliana. Desculpa, Juliana, eu estava te apresentando, porque para mim continua não aparecendo o Lécio e você apareceu. Para aí que a Juliana não está dentro ainda não da jogada. Eu não estava enxergando, porque o Lécio ainda não aparece para mim e a Juliana agora apareceu, assim que ela entrou. Então alguma coisa aconteceu, Lécio, que você não aparece, e eu pensei que a Juliana também não tivesse aparecendo. Mas perfeito. Ótimo, então. Juliana, obrigado. Eu acabei de fazer a apresentação de vocês, explicando, né, que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o plano de ação em crises epiléticas, que é uma ação extremamente importante e cada vez mais nós devemos efetivar, e é claro que para isso a gente tem que saber o que é, tem que conversar um pouco a respeito de todos os aspectos. E como a gente tem somente essa 1 hora de live, né, eu gostaria já começar, de cara, indo direto ao ponto, e perguntando para você, Lécio, se você puder responder para a gente, o que é o plano de ação nas crises epiléticas? Boa noite a todos. Obrigado, aí, Diego, pela organização e pelo convite. Esse é um assunto bem importante, a gente começou a discutir há algum tempo e trouxe à tona, assim, o plano de ação em crises, assim, é um documento, é um papel, na verdade pode ser eletrônico, mas é um documento por escrito, ou físico, ou eletrônico, em que vai estar documentado o que fazer, assim, para a pessoa que tem epilepsia, na hora que ela tiver crise. E esse o que fazer, assim, óbvio que começa com a identificação, então é importante nesse plano que tenha identificação da pessoa, que tenha contato de emergência, então se a pessoa passar mal, tem um cartão, tem um contato para quem se dirigir, vai que você passa mal no metrô, em algum lugar na rua, você tem no teu bolso, na tua carteira, um cartãozinho lá, um papel escrito, olha, eu tenho epilepsia, então ninguém vai ficar tão assim, diminui um pouco a questão da preocupação. Se eu fosse médico, estivesse atendendo alguém na rua, ver que a pessoa já tem epilepsia, é diferente de uma pessoa que nunca teve uma crise e está passando mal. A Maria Fernanda saiu, acho que ela vai ter que pedir para entrar de novo, viu, pelo que eu vi aqui. Aí vai ter o tipo de crise, a ideia é que a pessoa consiga, nesse plano de ação, esteja explicado qual o tipo de crise, e aí já entra uma questão que não é uma coisa que é feito a uma mão só, é o médico e a pessoa e a família que vão construir esse documento, né? Logo, identificação, vai ter o tipo de crise, contato de emergência, as medicações que a pessoa usa, de novo, para ficar mais fácil de saber tudo isso. E existe, óbvio, uma variação, tem vários desses propostas de plano de ação, mas vocês vão ver que a proposta que a gente fez, além de ter as medicações que a pessoa usa, ter uma descrição do que pode ser feito, de qual a orientação do que ela pode fazer nessa hora. Existe uma coisa chamada medicação de resgate, então existe a possibilidade de, na hora da crise, quando a pessoa começa a sentir a crise, que na verdade não é a aura que a gente chama, mas não é a aura de aviso, já é a crise, só que a crise mais leve, dela poder tomar uma medicação, usar uma medicação que corte a crise, ou quando a pessoa começa a ter muitas crises uma atrás da outra,
de depois da primeira, da segunda, é difícil de ser da primeira, a não ser que a pessoa seja comum acontecer isso. Depois, sempre que tem crise, ter várias, mas às vezes depois da primeira ou de duas crises, dependendo do combinado com o médico, ela tomar uma medicação para impedir que faça uma sequência de crises. De ter lá também orientações, por exemplo, para o pronto-socorro, se for uma pessoa que descompensa fácil e vai para o pronto-socorro, do que fazer, por exemplo, uma criança que tenha Dravet. É super importante que tenha orientação lá, se ela for no pronto-socorro, de não usar fenitoína, uma medicação que piora a crise em quem tem Dravet, e é um medicamento super utilizado em emergência. Então, é um outro ponto. E alergias, né? Acho que a Juliana pode me ajudar se eu esquecer alguma coisa, mas a ideia é um documento assim bem amplo, não é informação demais, mas que tenha uma coisa assim, se você passar mal, o que você pode fazer, e se você chegar para ser atendido na emergência, como médico da emergência, pode proceder e te ajudar da melhor maneira possível. Perfeito, Lécio, obrigado. E existe uma dúvida, né, que eu gostaria de perguntar até para você, Juliana. Todo paciente deve ter um plano de ação? Enquanto isso, eu estou tentando colocar a Maria Fernanda novamente, tá? Ah, tá ótimo. Bom, gente, então, como o Lécio explicou, o plano de ação vai ser... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. O plano de ação vai ser essa ferramenta, geralmente na forma de um cartão, onde a gente resume várias informações ali para uso rápido do paciente, né? Então, imagine que se o paciente tem uma epilepsia grave, que é um paciente que vai sempre para emergência, que já teve estado de mal epilético, que é um paciente que tem crise muito longa, se ele tem um cartão desse, isso facilita muito na hora que ele tem essa situação para que ele seja atendido na emergência. Mas, na verdade, o plano de ação serve também para todo paciente. Eu estou ouvindo um ruído quando eu falo, vocês estão ouvindo? Sim, Um pouco. um pouquinho. Não sei como resolver. Acho que agora melhorou um pouquinho. Não sei se a gente... então, na verdade, melhorou. Então, na verdade, pessoal, esse plano de ação nas crises, ele vai ser importante para esses pacientes graves, né, que têm essas crises muito longas, que estão indo toda hora para a emergência. Mas imagina que ele vai ser importante também para todos os outros pacientes, mesmo pacientes que estão bem controlados das crises. E aí vem uma função que esse plano de ação tem, que eu acho muito genial, né? O plano de ação, ele é uma ferramenta de educação. Então, na hora que o médico preenche esse plano de ação, ele estipula ali junto com a família, olha, você tem tais tipos de crises, né? Esses são os seus tipos de crises. Vamos combinar em que situação essas crises estão um pouco fora do normal, estão trazendo um pouco mais de risco para você. Quais são os gatilhos que você tem para crises? O que você faz em casa, em termos de primeiros socorros, mas também em termos de medicação de resgate? Se você for atendido pelo SAMU ou se você chegar no hospital, qual a primeira medicação deve ser feita lá? Que medicação evitar? Né? Então, tudo isso vai ser definido no plano. Então, na verdade, eu imagino que se você perguntar para qualquer paciente, mesmo um paciente que esteja bem controlado das crises, se ele gostaria de ter um plano de ação, é lógico que ele gostaria. Né? Isso vai trazer muito mais conforto para o paciente, conforto para a família, né? Ter esse controle, ter um pouco mais de controle sobre uma situação de risco. Perfeito, perfeito. Obrigado, doutora. E eu gostaria de saber assim, qual o impacto que o plano de ação pode ter na vida do paciente. Tem alguns dados, já tem alguma coisa que se fale no meio acadêmico e científico? Hein, doutora, tem alguma coisa que você saiba de alguns outros lugares que usa? Já tem alguma publicação? Então, Diego, teve até, assim, curiosidade, estudo bem recente, né, uns poucos dias atrás, publicado numa revista importante da neurologia, discutindo a importância do assunto. Assim, acho que a mensagem principal é que sim, faz diferença ter um plano de ação de crise,
quem tem um plano de ação, que a Juliana falou assim, a pessoa fica tem muito mais conhecimento de como lidar com a situação. Então, assim, a média de tempo de ser tratado foi muito menor, né? O tempo de tratamento foi muito mais rápido para quem tinha esse plano de ação de crises. Então, eles tomaram a medicação recomendada muito mais rápido. E tem uma coisa que, assim, quando a pessoa começa a descompensar das crises, e ter crises epiléticas muito frequentes de epilepsia, tem um fenômeno que, assim, quanto mais crise ela tem, mais tempo dura a crise, mais chance tem da bola de neve continuar, entendeu? Ela fica maior com o tempo. Assim, não vou entrar no detalhe técnico, mas, assim, se você começa a ter muita crise durar muito tempo, a chance dela não parar sozinha aumenta muito. Então, quanto mais rápidos o remédio, melhor. Então, ficou muito claro pelo plano de ação de crise que quem tem essa orientação, já está sabendo melhor, ela acaba usando mais rápido o remédio. Então, isso faz com que a crise pare mais rápido, reduz o risco dela ir para o hospital para não ser entubada. Então, foram os principais pontos assim, desse estudo foram esses. Então, assim, isso confirma a importância dessa discussão do que a gente está colocando. Imagina, né, Lécio? Você já tem ali o remédio certo, na dose correta, né? De preferência, você já entende, né? Você já entendeu durante a consulta que situação é uma emergência. Isso ficou bem claro, né? Entre o médico e você, porque isso varia, gente. Para cada paciente, isso pode ser um pouco diferente. Depende das características da epilepsia, né, Lécio? Então, o médico percebeu ali, olha, em determinada situação, isso, no seu caso, é uma situação de risco. E nessa situação, então, você vai agir de tal maneira. Então, isso tudo pré-combinado, né? Acho que, Diego, só pegando o gancho, assim, então, um ponto importante do plano é que é individualizado, né? Um para cada um, né? Para cada pessoa que tem epilepsia, e principalmente epilepsia que varia muito de uma pessoa para outra, para cada um vai ter um plano diferente. E esse plano, inclusive, além de ser diferente, vai ter que ser atualizado ao longo do tempo. Então, pode ser que o plano hoje seja um, daqui a um tempo o plano talvez vai ser diferente, porque mudou o contexto, a característica vai ser diferente, qual que é a medicação, a dose, entendeu? Do remédio. Então, você vai ter que ir revendo com o médico. Mas, assim, a parte principal do plano, depois que fez uma vez, fica bem mais fácil, né, Juliana? Até falando com o médico. Depois que você já tem o plano, inclusive foi feito um formato, vocês vão perceber depois que tem um PDF que pode ser preenchido e deixar salvo ele. Então não precisa fazer tudo de novo todas as vezes, é só atualizar. Mas é importante que atualize periodicamente. Né? E outra coisa, né? Você chega na emergência ou chega para ser atendido pelo SAMU, ali tem de uma maneira muito mais organizada, né? E já muito mais individualizada o que fazer naquela situação. Por exemplo, que medicação você não pode receber. O médico já pode deixar isso claro, né? O médico pode deixar claro no cartão quais são os gatilhos das suas crises. Então, por exemplo, se você tem crise na presença de infecção, vai ficar muito mais fácil para a emergência entender, opa, eu preciso estar atento e fazer um screening de infecção para esse paciente, porque esse é um gatilho para as crises dele, né? Então, para todo mundo, não só para a família e para o paciente, mas para o paramédico, para o médico na emergência, para a comunidade, se a gente pensa que você pode deixar um plano de ação, por exemplo, na escola, né? Você pode deixar um plano de ação com alguém que cuida daquela criança. Então, assim, para todo mundo no entorno, a situação ela passa a ter um controle maior. Perfeito, perfeito. Em cima disso tudo, porque creio que possa até existir, né, algumas barreiras para o acesso ao plano de ação pelos pacientes, acho que vocês estão falando que é a necessidade do médico, né? Mas necessariamente como vencer essas barreiras e a maneira de facilitar? Tem alguma maneira de facilitar o preenchimento do passe? Onde que ele pode ser encontrado? Quer que eu fale? Você complementa? Sim, pode ser. Pode ser? Ladies first. Eu acho assim, a gente não tem o hábito de fazer o plano de ação. Talvez a gente faça o plano de ação para os pacientes graves, principalmente para as crianças, mas a gente não tem o hábito nem de ensinar isso para os residentes, né? Isso não faz parte ainda de uma cultura de ensinar isso para os residentes, para os adultos, para pacientes que estão em um melhor controle. E eu acho que,
primeiro entender que o plano de ação ele é útil para todo mundo. Acho que essa é a primeira barreira que a gente tem que vencer. O plano de ação é útil para todo paciente, seja grave ou não. Isso precisa ficar claro, né? O segundo ponto, eu acho, é o tempo. O tempo que você leva para preencher um plano de ação. Então, eu acho que isso é um fator limitante muito grande. Eu acho que foi esse o esforço que a Liga, né, que a AME, que a ABE tiveram, assim, a preocupação de transformar esse plano de ação em algo simples, em algo rápido de ser feito. Que você pudesse fazer um download, né, daquele documento, preencher ali digitalmente, mandar em formato de PDF ou imprimir, de uma maneira que o paciente possa dobrar, possa virar um cartãozinho. E que na atualização do plano, se for necessário, porque mudou alguma coisa, precisa mudar alguma coisa, isso ser fácil de fazer, porque isso já está ali salvo. Então, eu acho que isso poupa tempo durante a consulta. Eu acho que o tempo talvez seja o principal fator limitante, né, Lécio? Eu acho que sim. Essa acho que é um ponto principal, Juliana. E assim, colocar que nós estamos começando a introduzir um conceito novo, né? Juliana e Diego, assim, isso não era uma coisa que era tão falada no Brasil, mesmo no mundo, não é uma coisa assim que é tão óbvio assim, e todo neurologista que acompanha pessoas com epilepsia faz isso. Isso é uma coisa nova, tem sido cada vez mais discutido, que o Diego me perguntou da questão de tem mostrado que tem, porque assim, não adianta ser interessante a ideia se isso não muda o tratamento das pessoas, se isso não faz uma diferença. Mas assim, está ficando cada vez mais claro, então isso está entrando na rotina. Então a ideia da conversa hoje é mostrar que, olha, fazer um plano de ação de crise, que é o PASS que o Diego falou, acho que a gente não falou tão claro, né? A gente já usou a sigla, né? Então fazer o PASS, né? É uma coisa que vai ajudar você a entender melhor, vai estar mais anotado os remédios, né? É muito comum nas consultas as pessoas terem até dificuldade de lembrar todas as medicações, então de ter uma coisa atualizada, se você passar mal, de chegar no hospital, de ter tudo escrito, e principalmente essa questão do que fazer na hora da crise. Então, isso é uma história nova que está sendo colocada tanto para os médicos quanto para os pacientes. Então, até cuidado assim, na discussão com os médicos, chegar lá e falar assim que é uma coisa muito óbvia, calma, né? Falar, não, a gente ainda está se familiarizando. Exatamente. Conversar, né, a gente que é especialista já tem uma certa tradição de fazer, mas nos graves, mas eu acho que isso de fazer para todo mundo, e outra, de ensinar isso para os residentes, né? Colocar isso nos cursos, colocar isso nos congressos, né? Fazer com que isso vire uma rotina, né? Tem gente perguntando se é algum grupo, não é nenhum grupo. Vocês vão ver que no site da Associação Brasileira de Epilepsia tem em tratamento, na aba tratamento, você clicando lá, tem a opção PASSE, que é a sigla de Plano de Ação nas Crises. Então, você consegue, clicando ali, ter acesso a esse cartãozinho. Então, é importante que os médicos saibam que existe esse cartãozinho, mas também que o paciente saiba, porque ele também pode levar isso para a consulta, trazer isso para a consulta e mostrar para o médico dele, né? E aí você fazendo o download ali, você consegue preencher. Não dá para colocar todos os dados no cartão, é uma coisa pequena, mas a ideia é que você tenha ali as informações fundamentais, né? Para agilizar esse atendimento, né? E o que é mais legal é que na hora que o seu médico vai preencher esse cartão, isso gera uma conversa entre você e o médico, né, Lécio? E aí é um momento da consulta incrível, assim, que você vai parar para entender quais são os tipos de crises que você tem, porque você precisa colocar ali, né? Você vai ter que discutir com o seu médico os primeiros socorros na hora da crise, se você sabe, se você tem alguma dúvida, aquilo está ali, né? Ali vai ter os medicamentos que você usa, super importante, vamos supor que você seja internado por algum outro motivo, quer dizer, quando você chega no hospital tem ali tudo que você usa, a dose, facilita muito. E aí, se você vai fazer algum tipo de medicação de resgate ou não, que é aquela medicação que se faz em casa, antes de chegar na emergência, antes do SAMU chegar. E ainda tem um espaço que a gente pode deixar ali aberto e o médico pode colocar também, sugerir o que fazer se você for até o hospital, né? O que é que deve ser feito, o que é que deve ser evitado, né?
Acho que é uma conversa Perfeito. nova, né? De novo, né, Juliana, assim, é chegar no médico e, assim, uma coisa que eu ia destacar muito, assim, que as consultas são importantes. Uma coisa que eu percebo muito, assim, que vou falar que me causa uma certa preocupação, assim, que no começo a pessoa fica muito preocupada, vai nas consultas, mas depois começa a tomar o remédio e aí acha que é só ir na consulta para pegar a receita, ou é só a receita. Que na verdade, assim, é muito importante fazer os acompanhamentos regulares, porque esse tempo para conversar com o médico, a Juliana está falando, o passe aumenta e cria mais ainda essa abertura para nas consultas bater um bom papo, de entender melhor o que você tem, qual que é o tipo de crise, qual que é a causa da sua epilepsia, de como agir, de quais remédios você está tomando. Consulta não é só para renovar a receita, entendeu? Em quem tem epilepsia. Acho que essa é uma mensagem assim que acho que é muito importante. Eu percebo muito, as pessoas faltam muito às consultas, desmarcam. Ah, não, estou com remédio, não preciso ir na consulta. Não! A melhor hora de você ir na consulta de quem está acompanhando a epilepsia é quando você está bem. Porque aí você vai continuar ficando bem, você vai entender melhor, vai ter mais tempo para poder o médico fazer as coisas. Quando tem um monte de problema, tem um monte de exame no começo, às vezes não dá tempo, senão nem que a gente não queira, mas não, numa consulta não dá tempo, não dá para ter toda essa abertura. Mas com o tempo dá para ir trabalhando essas coisas. Não sei se a Juliana concorda comigo. Eu acho que isso é uma coisa que Muito. todo mundo valorizou muito a questão dos exames e esqueceu que a conversa é muito mais importante do que os exames, né? Isso, exatamente. E a É gente porque sabe, né, que quanto mais você entende sobre a sua doença, quanto mais a coisa está organizada na sua mente, né, está ali oficializada, né, o impacto que isso tem na sua sensação de conforto, na sua sensação de segurança. Já que a epilepsia é essa doença que se caracteriza por essa sensação de imprevisibilidade, né, de risco, né? A gente vê isso na prática, né? Como a ansiedade, por exemplo, das pessoas que têm epilepsia vem e estão associadas a essa sensação, né, de risco, de imprevisibilidade, né? E de repente você poder agregar, somar uma ferramenta que vai te trazer um pouco mais de controle dentro dessa imprevisibilidade, né? eu acho que isso é extremamente importante, até que nós já vimos alguns relatos de pacientes, muitas vezes, que entendem bem da epilepsia, daquilo que eles têm, eles conseguem lidar muito melhor, conseguem um controle de crise muitas vezes melhor, né, uma adequação de hábitos de vida, inclusive até o diário de crise eles passam a fazer de forma melhor. Talvez o passe, ele venha estimular isso também, né, para que cada paciente faça o seu diário, para que, como o Dr. Lécio disse, trazer para o médico também o diário de crise dele, trazer o que ele tem feito, se em algum momento, por melhor que estivesse controlado a crise, se alguma escapou em algum momento, por quê, o que ele estava fazendo, qual foi o gatilho para aquela crise. Acho que isso é extremamente importante e talvez nesse momento de fazer o passe, de conversar com o médico, reforce ainda mais essa necessidade dos diários também, né? Sim. Eu estou tentando colocar, Fernando, o tempo todo, a gente está conversando aqui, eu estou aqui tentando resolver com o Fernanda Instagram, já com todo mundo aqui, volta. uma maneira de entrar. Nós já tentamos convidar várias vezes, e Fernanda, acho que você deve estar ouvindo agora também, né? A gente está trocando as mensagens. Eu tenho te convidado, estou aceitando os seus pedidos também, e para mim parece que deu tudo certo. Aparece às vezes até você como estando logada, mas você não aparece, eu não sei o que está acontecendo. Talvez tente sair de tudo e voltar novamente, fechar o Instagram e tentar voltar, para eu ver se eu consigo colocar, porque eu acho que a tua participação vai ser fundamental. Enquanto isso, a doutora Juliana já falou onde que ele pode ser Alguém encontrado, né? perguntou aqui, Lécio, vou passar para você a pergunta, se o plano de ação serve para todos os tipos de crise. Sim, na verdade não tem uma questão de um tipo específico. É óbvio que, assim, quem mais, assim, deixa eu começar de novo. Acho que é importante para todo mundo, até pela questão que a Juliana colocou já algumas vezes, assim, que é uma oportunidade para entender melhor e trabalhar toda a questão. Mas, obviamente, assim, ele vai ser mais efetivo para as pessoas que têm epilepsias mais graves, que descompensam mais frequentemente. Para essas pessoas, assim, é uma situação que é obrigatória. Porque imagina, você tem epilepsia, você está controlado há 10 anos, não tem mais crise, está tomando remédio estável, é bem provável que você vai precisar de ter vai ficar
com uma medicação diferente, comprando ou pegando periodicamente um remédio a mais que você vai tomar, usar na hora da crise, entendeu? Vai ser menos relevante, apesar de não achar que é inútil. Eu acho que seria importante essa pessoa ter com ela o cartão, porque vai que precisa, ela tem todas as informações. Mas para pessoas que têm crises frequentes, descompensam frequentemente, essa questão do passe é primordial, assim. Então, crianças que têm aquelas epilepsias mais graves, que fazem mais estado de mal, que é aquela situação que começa até a crise e ela não para, ou faz uma coisa que a gente chama de crises repetidas, que fica tendo uma crise atrás da outra, melhorando ou não, ou pessoas que sabem, assim, quando tem uma crise naquele dia vai ter várias. Não tem todo dia, não é frequente, mas quando tem, tem várias. As pessoas vão beneficiar mais desse plano de ação de crise. Se a Juliana concorda com essa ideia, assim, Ô, Lécio, e esse estudo que você estava comentando, né? Ele comparou pessoas que tinham o plano de ação nas crises, né? Com pessoas que não tinham o plano de ação e entravam numa situação de emergência, né? E quais foram, assim, os principais achados, assim? Então, acho que o principal ponto, assim, que diminuiu de 15 para 6 minutos o tempo para dar o primeiro remédio. Assim, tô botando o número porque esse eu guardei bem, assim. É uma redução muito importante, assim. E, de novo, quanto mais rápido você dá o remédio, mais funciona. Ele é mais eficaz em parar a crise. E acho que outra coisa que me chamou a atenção é um marcador de gravidade que é ser entubado, né? De ir para UTI ser entubado, de que as pessoas que tinham um plano de ação de crise tiveram muito menos intubação quando ia para o hospital descompensado. Entubar é aquela coisa de bota o tubo na garganta, vai para o respirador, na UTI. Então, assim, isso tudo mostra que, assim, você para mais as crises, porque toma o remédio mais cedo, você tem menos intubação. Não sei se você tem alguma coisa que te chamou a atenção, mas para mim acho que foi o mais marcante, foi essa questão de começar o remédio muito cedo, para mais as crises, dura menos tempo a crise, por consequência, e aí tem menos dessa gravidade de ser entubado. Vai ser difícil mostrar no estudo, talvez tenha que ter um N muito, muito grande, mas é muito provável que o plano de ação tenha impacto na mortalidade, né? Provavelmente, assim, eu concordo com você. Talvez vai precisar de um estudo mais complexo, mas assim, acho que esse resultado que a gente já tem, imagina, você tem menos chance de bater UTI, da crise parar, então assim, mais rápido. Então, acho que já é um resultado bem contundente para mostrar que faz diferença essa questão de ter esse plano de ação de crise, né? Perfeito, perfeito. Eu sei que a gente já até comentou alguma coisa que vai no sentido assim, mas é sempre bom reforçar, porque essa é uma dúvida que provavelmente vai ser recorrente, né? De quanto em quanto o plano ele precisa ser atualizado, de quanto em quanto tempo, isso é uma conversa direta com o médico, como é que funciona isso? Talvez seja até daquela importância que o Les trouxe, ó, tem que ir nas consultas, tem que conversar na consulta. O que vocês acham? Assim, se alguma coisa mudar no seu tratamento, se alguma coisa mudar no seu quadro clínico, na sua vida, né? Por exemplo, você engravida, né? Ou no caso da criança pequenininha, ela passa a ir para a escola, né? Então, essas mudanças de vida, mudanças de tratamento, mudanças no tipo de crise, lógico que você precisa revisitar o plano, revisar, modificar, né? Mas, de um modo geral, pelo menos uma vez por ano, eu acho, né? Esse plano vai ser revisado, vai ser atualizado, né? Por isso que a gente deu a opção de no cartão você colocar a data também. Então é importante ver quando que foi atualizado aquele plano, se aquelas informações ainda condizem com a situação atual do paciente, porque isso pode mudar, né? Acho que é isso, né, Juliana? Tem que mudar conforme o que vai acontecendo, né? Uma coisa que a Juliana falou, Diego, que acho importante destacar, assim, imagina a importância de ter um plano de ação de crise para alguém para uma criança, na escola, para ter uma coisa por escrito do médico, do que tem que ser feito pelas professoras na hora. Isso dá uma segurança muito grande. Essa semana mesmo eu estava vendo um paciente que eu não trato tanto de criança assim, mas tinha 12 anos, e a mãe estava com muita dificuldade nas terapias, os terapeutas estavam com muita preocupação de que ele tinha crise nas terapias, e aí eles ficavam com medo de continuar fazendo as terapias, sabe? Aí eu fazendo relatório e tal, mas tem um cartão, ó, tá aqui o cartão, essa orientação do que fazer, entendeu? Na hora,
a crise dele passa, não tem que fazer nada. E outra coisa que eu não falei no começo, Diego, é que no cartão, das folhas é a questão de ter os primeiros socorros, né? O calma, que é a orientação do que faz na crise. Então, tá lá no cartão, assim, se alguém você começa a passar mal, alguém pegar o teu cartão, tá lá escrito o que ele tem que fazer na hora para orientar. E é importante até de mostrar isso na escola, no trabalho, se você tem crise frequente, de como é que as pessoas devem fazer para dar os primeiros socorros durante a crise, que é o protocolo Calma, e também até de alguma orientação, de alguma medicação que possa ser dada, né, do que fazer na hora, né? Uhum. Para quem está entrando agora, a gente está falando sobre o plano de ação nas crises, que é uma ferramenta que a gente desenvolveu, que está disponível para download no site da Associação Brasileira de Epilepsia, onde o seu médico vai organizar todas as suas informações e vai definir junto com você o que é uma emergência no seu caso e como agir diante dessas situações de risco. Perfeito. E esse é um documento que a gente tem incentivado aos pacientes, uma vez esperando, conversar com seus neurologistas em todas as suas consultas, a respeito de toda a condição, o tipo de epilepsia, os medicamentos, porque quanto mais informação ali, mais o paciente conhece a epilepsia que tem, e mais ele está com pelo menos um documento informativo que indique para qualquer pessoa, caso ele precise ir para o hospital, ou caso ele tenha alguma crise, às vezes na rua, e alguém pegue aquele plano que deve estar o tempo todo com o paciente, informações sobre o que está acontecendo, qual a melhor conduta, e isso já, a gente acredita, e já tem alguns dados mostrando que melhora muito a condução de todos os tipos de crise epilética, especialmente aquelas mais graves, aquelas epilepsias mais graves também, tá? De qualquer forma, essa live, como tem o pessoal entrando agora, às vezes pode não ter entendido, ela fica gravada, tá joia? Nós vamos disponibilizar ao final e vocês podem assistir a qualquer momento e voltar em algum aspecto que tenham perdido, tudo bem? Juliana, Lécio, essa aqui é uma pergunta para todos nós, inclusive, assim, né? O plano de ação, ele pode ajudar a reduzir o estigma com relação à epilepsia? Sem dúvida, né? Imagine quanto menos informação aquela comunidade que você vive tem, mais o plano de ação vai te ajudar. Primeiro porque ali já tem como agir na hora da crise, os primeiros socorros, né? Imagina que em alguns locais as pessoas ainda têm medo, né, de atender uma pessoa tendo crise, né? Acham que pode ser contagioso, enfim, né? Existem muitos mitos que envolvem o atendimento da crise. Então ali já tem os primeiros socorros, né? Segundo, como fazer esses primeiros socorros da maneira correta, né? Fora isso, eu acho que o plano de ação, ele permite que o indivíduo, ele entenda melhor a sua condição, né? E toda vez que a gente fala de educação, de conhecimento, de informação, de alguma maneira a gente reduz o estigma, né? De alguma maneira a gente ajuda a combater o preconceito, porque o preconceito tem muito a ver com falta de informação. Então, se você abre esse espaço para conversar com seu médico um pouco mais em detalhe, entender um pouco mais o que você tem, é lógico que você vai se sentir mais poderoso, né? Mais informado, né? O que é que você acha, Leis? Eu concordo. Acho que quanto mais a gente falar sobre, assim, eu sempre gosto de falar, vamos falar sobre epilepsia, vamos conversar mais, entendeu? Vamos entender melhor, porque informação combate, né? Preconceito, né? Essa desinformação, de entender bem o que está acontecendo. Acho que quanto mais as pessoas pararem, a gente conversar, mais a sociedade ouvir falar sobre epilepsia, menos as pessoas vão sofrer com tudo que acontece. Porque, assim, é complicado, né? Assim, quando você fala para alguém dar um diagnóstico de epilepsia, eu sempre pergunto para as pessoas, o que você entende quando eu falo para você que você tem epilepsia? E sempre vem aquela coisa desse estigma, né? De que sempre a visão é que a epilepsia é uma doença muito ruim, que a pessoa tem muita crise, que ela vai ser incapaz, que a vida não vai seguir para frente. E não, de entender que a maior parte das pessoas com epilepsia vão tocar sua vida, vão precisar tomar remédio, vão tratar e vão ficar bem. Tem casos mais graves, mais complicados? Tem. Mas assim, essa não é a regra.
Exceção é uma parte das pessoas. E mesmo essas pessoas que têm casos mais graves, cada vez mais existem tratamentos melhores. E uma das coisas no tratamento é o que a gente está conversando agora, de ter um plano de ação nas crises para que você seja melhor atendido, você saiba melhor o que fazer, você receba melhor um atendimento, tanto em casa, na escola, no trabalho, para as pessoas estiverem perto de você, quanto na emergência, no SAMU, como a Juliana colocou, no pronto-socorro, de fazer melhor o tratamento. Perfeito. Inclusive, eu acredito que isso pode até ajudar, como você disse, né, Lécio, que quando começa a conversar sobre epilepsia, as pessoas vão falando cada vez mais, isso provavelmente facilita também até na luta pela conquista dos direitos das pessoas com epilepsia, né? Exatamente. Isso acaba trazendo um pouco dessa integração, acaba se conhecendo mais, e até os legisladores começam a ouvir mais e começam a pensar novas políticas públicas também, né? Acho que isso pode fortalecer também, nesse sentido. Sem dúvida. Sim, né? Sem dúvida. De novo, assim, precisa botar a epilepsia na página, né? Na discussão, né? Porque, assim, o problema todo é que todo mundo acha que a epilepsia é uma doença rara, que não tem muito, e a epilepsia é uma das doenças neurológicas mais frequentes. Todo mundo fala muito de um monte de doença neurológica, como esclerose múltipla, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica. Estou falando uns nomes feios aí, meio complicados, mas assim, todo mundo já ouviu falar e tem muito mais notícia na mídia sobre essas doenças neurológicas. Mas elas são muito menos frequentes que a epilepsia. Então, a epilepsia precisa ser colocada na pauta, tanto da mídia, para se discutir mais, como na pauta dos políticos, né, até da gente brigar mais e colocar que tem que ter direito. O que o Diego falou, assim, se você colocar em qualquer relatório que a pessoa tem epilepsia, isso hoje, por mais que ela tenha epilepsia grave, esteja incapacitando a vida dela, não ajuda em nada. Isso tem um impacto zero, quase, em relação a ter proteção da parte social, de algum amparo. Isso precisa mudar, né? Alguém tem epilepsia. Lésia, sabe o que eu penso também? Eu acho que o plano de ação, ele pode melhorar a consulta. Sim. Né? Na hora que você tem que preencher ali o plano de ação, né? Você abre espaço para coisas que podiam passar, corridas, né? Durante a consulta. Então, o plano de ação acaba garantindo que durante a consulta você defina coisas que são muito importantes e que na correria da consulta, ou a depender do tempo com que a consulta é feita, né? Podem passar despercebidas, né? E olha como tudo isso, né? A gente vai compondo, como tudo isso melhora a qualidade de vida do paciente, né? Perfeito, perfeito. E vocês recomendam, vocês acham que seria importante, como a gente já falou também, mas é importante o paciente, toda vez que for à consulta, já tentar levar com ele o plano de ação impresso, ou pelo menos salvo no celular, de alguma forma? Porque às vezes pode chegar no consultório, está sem o plano de ação, e às vezes o consultório está sem uma internet, alguma coisa. O que vocês acham? E qual seria a melhor recomendação, assim, pensando como médicos, assim, o que vocês prefeririam, o que seria mais fácil para o clínico, vocês acham, no momento em que aparece um questionamento, o paciente vai lá e pergunta sobre o plano de ação? Eu acho que vai ter que ser um acordo, Juliana, com o teu médico, assim, com o médico Diego, assim, acho que tem muitos cenários, entendeu, diferentes, assim. Quando você tem um médico, que é o mesmo médico que sempre te atende num consultório, assim, provavelmente o mais fácil é que o médico salve esse teu plano de ação no computador dele, tem isso salvo num backup, e aí ele vai atualizando, vai ficar muito mais fácil ao longo do tempo. No hospital público, muitos deles hoje em dia, a maior parte já tem internet, entendeu? E talvez tenha a capacidade também de deixar salvo. Mas talvez não seja tão fácil. Então, às vezes, na hora tá com o plano de ação no celular salvo e poder encaminhar por e-mail, por WhatsApp, para poder atualizar, ele já estando preenchido. E até isso também, né, do médico conseguir fazer e mandar o formato eletrônico para a pessoa também ter salva. Isso é uma coisa que vai ter que ser uma combinação. Acho que vai variar muito dependendo do cenário em que a pessoa é atendida. Não sei o que a Juliana acha, mas acho que vai ter que ser uma coisa. Na Liga Brasileira de Epilepsia, o esforço que a gente vai fazer
é o esforço de tentar levar isso em todos os cursos, né, na maior quantidade de cursos que a Liga for promover ao longo desse ano, né, levar o plano de ação nos cursos, apresentar eles, né, para os jovens médicos, para residentes, para estudantes, né, para médicos neurologistas gerais, né, e começar a criar essa cultura, né. Do ponto de vista do paciente, da família, é interessante vocês conhecerem, vocês levarem isso para consulta também, saberem onde está, né? Para poder isso ser um esforço conjunto, né? De todo mundo, né? Uma coisa que a gente vai construir. Porque o plano de ação, gente, ele está nessa interface, assim, ele não é uma conduta só médica, né? Ele está na interface, na relação, né? Entre a participação do paciente e a participação do médico, né? Por isso que a gente envolveu desde o início, desde o desenvolvimento do plano, a Associação Brasileira de Epilepsia e a Liga Brasileira de Epilepsia, né? Além da AME, né? Que é uma organização bastante preocupada também com a morbidade, com a mortalidade, né? Da epilepsia, né? A ideia disso ser um diálogo, né? Então eu acho que é isso, é uma coisa que a gente vai construir mesmo, né? Inclusive, Juliana, tocando até na questão do AME, assim, vocês acreditam que até o passe ele pode auxiliar na redução até da mortalidade em epilepsia? Faz todo sentido, né? Se você tem ali os primeiros socorros, né? Se você parou na consulta para falar sobre isso, se o seu paciente tem uma epilepsia com risco, né? Você identificou um alto risco para a SUDEP, e você consegue combinar com esse paciente uma estratégia prévia, né? O plano de ação, ele abre, né, um espaço a mais na consulta para você resolver isso, né? Eu acho que, Diego, do que você perguntou de reduzir SUDEP, a gente sabe que o que reduz SUDEP, né? Controlar melhor as crises. Então, se você tem uma interação maior com o teu médico, se você tem uma preocupação melhor de acertar o tratamento, isso vai reduzir crise. Se você parar as crises mais rápido, controlar de forma mais adequada, as crises mais fortes, as convulsões, as tônico-clônicas, isso também está associado à redução de SUDEP. Então, se você fizer uso da medicação mais precoce, não deixar, sabe, começa a ter crise fraca, vai tendo, aí chega até a ter uma convulsão, uma tônico-clônica. Isso é comum acontecer. Então, assim, apesar de não ter um estudo provando, tem esses fatores. E eu acho que um ponto a mais é que, assim, se você está mais preocupado, se você presta atenção no que você está tratando, você discute isso melhor, você vai tomar os remédios de forma mais adequada. Você vai ter a gente chama de adesão ao tratamento, de usar o remédio na dose e nos horários corretos. Isso também reduz o SUDEP. Então, é uma sequência, né? Acho que uma coisa alimenta a outra, né? Na verdade, até para além da SUDEP, na mortalidade de forma geral, né? Porque até pensando no estado epilético, se já tem o plano de ação e já tem uma recomendação mais clara para aquele paciente, se precisa de uma emergência, a conduta tende a ser até uma melhor conduta mesmo assim, né? Num outro centro, que o paciente está viajando, em algum lugar assim, né? Então, em todos os aspectos, creio, relacionados à epilepsia, o plano de ação ele pode ser bastante benéfico mesmo, assim, né? Impactar de forma bastante auxiliar mesmo, e melhorar mesmo em todos os aspectos, desde a consulta até um tratamento mais de urgência, um resgate ou um auxílio numa crise que acontece em algum momento na rua, em algum momento assim. Um aspecto incrível assim do plano de ação, né, Diego, é que ele pode também melhorar a adesão ao protocolo de tratamento do estado de mal, né? Se você consegue colocar ali no plano de ação o tratamento inicial do estado de mal, com dose, né, com a sequência correta, né, de tratamento, isso vai ajudar também o médico, né, que vai atender esse paciente dentro do hospital. Então, os benefícios são imensos, né? Imagina que, às vezes, é nesse momento, né, que o paciente pode ter um atraso, ou pode receber uma dose menor, né? Então, tudo isso o plano de ação pode auxiliar, né? Deu certo. Bora lá. Perfeito, então. Fernanda, que bom que você retornou, ainda bem que deu certo. Foi ótima sugestão, né? A gente sempre fica naquela corta ou não corta, né? Mas eu acho que nesse momento, para o plano de ações, seria extremamente importante. E aí eu já vou direto para você, então, Maria Fernanda. Você já faz o plano, conhece o plano, conversou, e se faz, como é que isso te impactou
né, com relação à sua epilepsia, aos seus hábitos, ao cuidado que você tem com você mesma. Conta um pouquinho para gente. Então, eu acho que o plano de ação, ele é essencial para qualquer pessoa que tem epilepsia, mesmo sendo grave ou não. Isso eu sempre coloquei na minha cabeça, sempre fiz agora que está sendo mais falado, como vocês acabaram de falar. Mas assim, todas as pessoas ao meu redor sempre souberam o que eu tenho, como me socorrer. Talvez porque eu nunca tive medo do estigma, então eu sempre falei para todo mundo. Então, todas minhas amigas sabem, meus familiares sabem como fazer, meus professores da faculdade sabem como fazer. Então, assim, hoje eu faço uso de medicação de resgate, faço tratamento cirúrgico, e assim, meus medicamentos, todo mundo sabe. Eu sempre deixei escrito assim nas minhas coisas. Eu nunca precisei ir tantas vezes para o hospital, acho que eu fui uma ou duas. Mas assim, no geral, o que eu acho mais importante de tudo é sempre falar, deixar escrita a medicação, usar a medicação e divulgar para as pessoas, informar as pessoas ao redor de como fazer, para não acontecer de, por exemplo, alguém te socorrer de uma forma errada e você acabar tendo que ir para o pronto-socorro. Às vezes a pessoa já sabe como te socorrer, você não precisa ir para pronto-socorro. Então, às vezes eu até ensino como é que tem que fazer. Ultimamente eu tenho visto mais pessoas com crise convulsiva, então eu tenho conseguido falar mais para as pessoas. Estou fazendo um projeto faz 2 anos já sobre o estigma na epilepsia, para que as pessoas possam falar cada vez mais sobre. Então, eu acho que o plano de ação, ele resume a informação, no geral. A informação, tanto escrito quanto falado, porque tanto escrito, como vocês estavam falando, nada mais é do que informação. Então, acho que independente do tipo da crise, como é a crise grau, leve, né, mais grave, as pessoas deveriam ter. Não só para as pessoas saberem como socorrerem da maneira correta, mas para a pessoa com epilepsia se sentir segura, de tipo, tá tudo certo, as pessoas vão saber como me socorrer. Eu deixei tudo apontado do que deve ser feito, as pessoas não vão me socorrer de uma forma que não saibam. Então, acho que esse tipo sempre foi o que me tranquilizou ao andar perto das pessoas, a conseguir tocar minha vida, sabendo que as pessoas tinham essa informação. Diego, só Perfeito. colocar uma coisa aqui, não Sim, sei se você tem alguma coisa no gancho, já botaram na pergunta aqui, a Maria Fernanda falou de medicação de resgate, né, Juliana? Acho que é uma coisa que a gente não falou, né? Mais claro, assim, no plano de ação, o que é isso, né? Medicação de resgate são remédios que você pode fazer na hora da crise, no começo da crise, ou logo depois, quando a pessoa começa a ter várias crises, para poder parar essa sequência de crises. Fica difícil falar em nome de remédio aqui, porque é uma coisa que tem que ter pressão médica, depende de caso a caso, mas assim, tentando colocar a informação mais completa possível, assim, os remédios que mais funcionam para parar rápido a crise são medicações daqueles tarja preta, os benzodiazepínicos, entendeu? Um deles é o Freezer, o Banil, que está a polêmica toda agora, né? Por isso que eu vou falar o nome, mas assim, essas medicações dessa classe são os que param mais rápido, assim. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem, né, Juliana, vendido em farmácia essas medicações de um jeito adequado para usar na hora da crise. Eu não sei se a Juliana quer comentar um pouco isso, mas existe a possibilidade e tem como algumas soluções para ajudar nisso, mas, de novo, isso vai ter que ser conversado com o médico, né? A gente está só colocando isso para levantar essa até a discussão, né? Já que a gente está falando do passe, da possibilidade de usar esses remédios, né? Mas o ideal para uma medicação ser uma medicação de resgate é que ela age rápido
e que dá para alguém que não é médico fazer de uma maneira segura. Então, via oral, comprimido, a gente já vai ter uma barreira a depender do tipo de crise. Então, se o paciente está tendo uma crise mais forte, né, uma crise tônico-clônica, é até arriscado, né, para a pessoa fazer o comprimido via oral, né? Já existiram umas propostas de uma medicação de resgate tipo canetinha, né, tipo injetável. Mas também, né, às vezes a pessoa que está aplicando, pelo paciente não ficar parado, isso também pode trazer risco. Então, o ideal da medicação de resgate, assim, uma via que é muito favorável é a via nasal, né? Então, você conseguir, por via nasal, fazer rapidamente a medicação mesmo com o paciente se movimentando. Não tem risco nem para o paciente, nem para você. E o ideal é que essa medicação nasal seja de rápida ação. E também seja segura para ser feita por alguém que não é médico. Então, a ideia da medicação de resgate é essa, né? Perfeito. Até completando, né, Juliana, assim, fora do Brasil existem medicações feitas para isso, né? Então tem uma medicação que vem numa seringa, principalmente para criança, porque é mais difícil de fazer, para aplicar por via retal na hora das crises. Para adulto é mais complicado. Imagina você virar um adulto e pegar, baixar as calças e aplicar via retal. Mas em criança é mais fácil. Então existe uma medicação para fazer via retal. Tem medicação formulada para fazer nasal, que é o que a Juliana colocou, que é o jeito mais seguro, em que já vem num dispositivo que, puf, aplique ele já faz, para não ser difícil de fazer. Tem outras para fazer via na boca, para colocar do lado da boca. Então, assim, e isso é até uma das brigas, na verdade, que precisa ter isso no Brasil, né, Juliana? De ter medicações para poder fazer isso. E essa pressão, as pessoas saberem que isso é uma coisa que pode ser feita e que infelizmente não tem nenhuma empresa comercializando no Brasil, da gente pressionar para que tenha esse tipo de medicação. E mais um aspecto interessante do plano de ação, a gente abriu uma janelinha que é medicação de resgate. Eu vi que várias pessoas aqui na live perguntaram o que é medicação de resgate, né? Então, abre essa conversa com o médico, né? E levanta aí o alerta, né? Para todo mundo começar a pensar sobre, e até mesmo isso que o Les falou, os pacientes começarem a exigir, né? A criar uma demanda de que exista essa medicação aqui no Brasil, porque por enquanto a gente precisa formular, ela dura pouco tempo, né? Tem uma validade limitada, não é o ideal, né? Até até do que a Maria Fernanda colocou, assim, respondendo com o médico, assim, que eu sei, assim, porque eu trato a Maria Fernanda, então eu vou responder por ela, assim, de que a gente combinou e é uma coisa que dá mais trabalho, é mais difícil, nem toda farmácia faz isso, mas é possível conversar com o médico e algumas formas de manipulação você consegue fazer a formulação para fazer via retal, para fazer via nasal, assim, não é o ideal, mas assim, dá para fazer. Então, de novo, acho que a Juliana colocou isso assim, a gente está criando a semente para colocar, olha, isso aqui é importante. É importante que se discuta, é importante que o médico conversar com o médico da possibilidade de fazer, porque assim, imagina, o médico pedir para formular uma coisa que não é vendida em farmácia, é mais complicado. Mas se o paciente já ajuda nessa demanda, o médico vai se sentir mais confortável de propor fazer isso. Vocês entenderam? Não é tão simples assim, é uma discussão que é mais complicada, não é a regra. Então, criar essa demanda com o médico para poder pensar nessa possibilidade, poder formular daqui a um tempo, de poder ter isso em farmácia, vendido de uma forma mais adequada, porque assim, a formulação não é, a Mariana Fernanda pode falar, não é o ideal, assim, incomoda. Eu lembro que, assim, ela falou que de incomodar um pouco, porque não é a formulação feita para aplicar no nariz, então às vezes arde um pouco mais do que deveria ser, a validade às vezes não é tão longa quanto poderia ser em relação a isso, então precisa no futuro desenvolver isso. A gente está botando a semente, né, para melhorar o tratamento de epilepsia no futuro, né? Perfeito. E quanto mais pessoas tiver o passe preenchido, e muitas vezes o médico indicando, ó, para essa pessoa talvez fosse importante uma medicação de resgate, porque é difícil o controle, ou porque ainda, por qualquer que seja o motivo, isso gera um número, gera uma demanda.
geral, mostrando, ó, tem muito paciente que está precisando de uma medicação de resgate. Então, isso acho que favorece muito para que todos nós consigamos fazer pressões e discutir as melhores saídas para que a gente introduza também no mercado brasileiro essas medicações de forma mais adequada e de um uso mais amplo também, um acesso mais amplo, né? E aí outra coisa que vai acontecer na consulta, que aconteceu com a Maria Fernanda, né, é combinar quando usar, porque não adianta você ter uma medicação de resgate e achar que você vai poder ficar usando toda hora, né? Exato. Essas medicações têm efeitos colaterais, tem um limite de quantidade que você pode fazer, né? E para cada paciente, pode ser que varie um pouco quando que o médico acha que você deveria fazer, né? Então, para alguns pacientes vai ser depois de determinado tempo, para outros vai ser um pouco antes, então depende muito de cada caso, né? Foi o que aconteceu com a Fernanda, né, Fê? Sim, o Dr. Laís combinou comigo. E arde mesmo, arde, arde bastante. Eu cheguei a lacrimejar. E não é sempre que eu utilizo quando é que eu atualmente eu sei quando eu vou convulsionar. Então eu uso antes, quando eu começo a sentir os sintomas da crise, eu uso para cortar a crise e eu não vinha convulsionar. E aí, cada paciente é um caso. Então, tem Sim. pacientes que falam, não, eu tenho crises que elas passam depois de 1 minuto, e é isso, eu vou falar isso na consulta, o meu médico vai ajustar a medicação. Mas tem uma outra situação que eu vejo que não, que a crise começa e que se eu não agir, ela vai evoluir para um quadro grave e eu vou precisar ir para emergência. Então, com o tempo, né, de doença, o paciente vai conhecendo também, né, e o médico também, né. E aí vai combinar, olha, nessa situação aqui, você vai usar, né, eu vou escrever aqui no plano de ação que diante dessa situação você vai usar. Né? Perfeito. Bom, acho que Posso nós falar estamos uma coisa a agora. mais, Diego, rápido? Que assim, isso não tira a necessidade de continuar tratando para evitar que as crises aconteçam. Isso é uma coisa para completar o tratamento. Não é que assim, então eu não preciso usar remédio, quando vier a crise eu uso a medicação de resgate. Não, 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 não. Não é toda vez que segura, às vezes você não está perto do remédio. Então, assim, isso demanda ainda assim, de voltar em consulta e de continuar ativamente tentando achar soluções melhores para impedir que as crises venham. Isso é parte do tratamento. Exato. Acho que é extremamente importante sempre frisar, né? O tratamento para epilepsia é um tratamento contínuo, que depende de uma aderência muito boa. O paciente tem que tomar direitinho, conforme o médico mandou, não pode falhar. Tem que criar estratégias para não deixar esquecer, para não deixar faltar. Nem toda crise precisa usar a medicação de resgate na hora, tá? A medicação de resgate é para cortar aquela crise de maior risco, aquela crise que não vai evoluir bem. E isso durante a consulta vai ser definido. Algumas crises você vai ter, elas são curtas, autolimitadas, você vai falar para o médico e ele vai ajustar o tratamento, não é isso? Exatamente. Perfeito, porque quando a gente vem com medicação, às vezes cria aquela esperança, né? Então a gente tem que deixar claro que não é assim. Ela é importante para alguns casos, para alguns tipos de crise, para alguns pacientes, e que não substitui o tratamento que já está sendo feito. Perfeito? Bom, acho que agora nós completamos 20 minutos a mais aqui da nossa live. Eu acho que nós trouxemos informações muito importantes, eu aprendi muito. Muito obrigado, Lécio, Juliana, e principalmente Fernanda, que ficou aqui insistindo, a gente ficou aqui nos bastidores o tempo todo, porque era extremamente importante, Fernanda. Acho que de tudo que a gente tinha para falar, acho que o teu relato aqui é extremamente importante para que as pessoas entendam, né? E vindo de quem tem epilepsia, quem faz o tratamento, isso é fundamental para que todos nós entendamos e aprendamos um pouco. Até nós, né, que somos, eu que trabalho com ciência, também a doutora Juliana, o doutor Lécio, a gente aprende muito, né, com vocês e ouvindo vocês também. Obrigada. Então, para finalizar agora, eu gostaria de deixar livre para Juliana, Fernanda e Lécio, caso vocês queiram fazer uma fala final para a gente encerrar a nossa live.
No Acho sexto que é isso, a mensagem é essa, né? Vamos estimular, né, o uso do passe, fazer com que o passe vire uma cultura, né? É papel de todo mundo, né? Do médico, do paciente, da família, da comunidade, né? É uma cultura que a gente vai construindo ao longo do tempo. Sim. Essa? Fernanda, Fernanda. ou eu. Fernanda. Fernanda, vai. Eu queria agradecer vocês de terem saído da live para eu poder entrar de novo. Eu queria muito ter conseguido participar mesmo. Acho extremamente importante o assunto que a gente falou aqui sobre hoje, porque muitas pessoas não têm esse costume de falar, não têm esse plano de ação, assim, por mais que seja novo, as pessoas não conhecem nem por outro nome. Então, acho que foi muito importante o tema que a gente falou aqui hoje. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Diego, pela ajuda toda aí, por eu ter feito a maior bagunça. Eu vou tomar uma puxada de orelha ferrada de alguém que você conhece, né? De fazer essa bagunça, de parar, mas eu acho que foi legal a conversa. Nós estamos com 44 pessoas até agora. Acho que esse é sinal de que o interesse está aí, muita gente depois vai assistir. Agradecer a todo mundo que assistiu. E essa questão, assim, vamos falar mais de epilepsia, vamos aumentar o conhecimento, vamos melhorar o tratamento. Acho que tem que deixar claro o que pode ser feito, o que falta para melhorar, né? De mudar a política pública, de mudar a lei, de ter mais remédio, ter mais conscientização. E acho que até uma mensagem final que eu ia colocar, assim, de novo, assim, a consulta médica é importante no tratamento de epilepsia. Precisa ter tempo. E até as pessoas entenderem, assim, e até, assim, exigir, não só do médico, mas pensar do sistema como um todo, assim, as pessoas estão tendo acesso a médicos que vão poder dar o cuidado que elas precisam. Esse médico está tendo oportunidade de, também dele poder dedicar o tempo, porque às vezes a pressão no hospital público, do convênio, do tempo de atendimento é ruim, entendeu? De valorizar esse tempo da consulta, porque essa conversa de entender melhor, de poder falar, uma coisa que eu falou, tem que tomar um remédio. Mas às vezes você não sabe porque você precisa tomar remédio, você está na dúvida, você acha que está fazendo mal ou está fazendo mal. Precisa conversar isso com o médico, precisa explicar melhor o que está acontecendo, discutir mais informação faz com que as coisas sejam melhores, a gente vá mais longe, né? Perfeito. Lécio, Juliana, Fernanda, muitíssimo obrigado. A todas e a todas que ficaram até agora conosco, retornaram aqui para essa parte final da live, muitíssimo obrigado. E o recado também que eu gostaria de deixar é que na ABE, as lives geralmente ficam todas gravadas, então tem os mais diversos assuntos. Eu acho que é importante revisitarem essas lives e compartilharem com os colegas, reproduzirem, porque nós discutimos ali desde leis até assuntos relacionados à atividade física, alguma parte de necessidade de uma terapia diferente ou não, os aspectos mais relevantes, mais importantes, e a gente precisa multiplicar essas informações. Nós temos um acervo lá bastante grande na ABE para que todos possam usar e compartilhar reiteradas vezes, para que a gente fale bastante sobre epilepsia, para que ela deixe de ser um tabu, para que os assuntos relacionados deixem de ser um tabu e a gente consiga melhorar cada vez mais o acesso ao tratamento de boa qualidade e também para que a gente consiga garantir políticas públicas cada vez mais eficientes. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e a todas. Fiquei muito feliz e acho que agora a gente pode encerrar, ir descansar e cuidar um pouquinho do sono, que é extremamente importante também para todos nós e principalmente para quem tem epilepsia. Tchau, boa noite. Tchau, Tchau, tchau. boa noite. Obrigado.